see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá! No programa Destaque desta semana, vamos conversar com Cristiano Melo Reinaldo, contador, auditor independente, consultor empresarial, mestre em controladoria pela Universidade Federal do Ceará. É professor universitário, instrutor convidado do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza e Serviço Nacional do Comércio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Qual o papel do contador na sociedade? Hoje, a realidade que as empresas têm enfrentado, a gente tem buscado orientar até os alunos que o contador ele não é só aquele profissional para fazer declarações e apurar impostos. Hoje o contador está mais no processo de gestão de informações, de tomada de decisões, auxiliar o empresário, quais são as medidas que ele pode tomar para ajudar a empresa a ganhar melhores recursos e otimizar os seus resultados. Qual é a real necessidade de utilizar a controladoria nos dias atuais? A controladoria ela tem trabalhado desde a década de 80, 90, que ela teve assim, a explosão a nível de mercado. Hoje ela trabalha muito com processo de gestão, onde o controle ele procura fazer o quê? Analisar os controles internos da empresa para otimizar a forma de distribuição de riqueza da empresa e, principalmente, dentro do processo mercadológico, quais são as estratégias que ela vai utilizar para fazer com que a empresa traga um produto de qualidade que tenha satisfação dos clientes. Como é que anda o mercado de trabalho para esses profissionais? Para a controladoria, hoje tem visto, até em formas de pesquisa também, pelas instituições competentes, que mostra que essa controladoria ela tem trazido uma abertura maior dentro desses profissionais, tanto de contabilidade como na área administrativas. Até porque a gente tem percebido o seguinte, que as empresas, pela forma de novas empresas, a cada ano tem surgido novas empresas, as empresas ela têm se qualificado mais para o mercado que elas estão inseridas, os profissionais em si têm buscado essa qualificação porque, independente do ramo mercadológico da empresa, existe a necessidade de controle, de planejamento e principalmente análise de estratégias. E quais são os projetos que o senhor desenvolve nessa área? A gente tem buscado, por exemplo, tanto nos alunos como implantações de cursos de especialização, cursos a nível secundarista, porque a gente tem visto a necessidade dentro dos alunos e até para o mercado de Fortaleza, que a controladoria tem sido uma área crescente e a gente busca fazer treinamentos e qualificação desses profissionais para que eles possam ter condições reais de concorrência dentro do mercado. O senhor escreveu alguns projetos, aliás, o senhor escreveu alguns artigos, né? E o senhor tem intenção de escrever um livro? Inclusive, assim, os artigos são voltados mais na área de contabilidade, na área de gestão e controladoria, que é a área que eu tenho ministrado tanto palestras como cursos,
E o livro a gente está já num projeto que já se engateou, já aí voltado para a contabilidade e controladoria, propriamente dito, que a gente busca pelo menos até o final do ano para que ele saia aí para os alunos, para que a gente possa dar mais uma contribuiçãozinha de estudos nessa área. E já está encaminhado, né? E o que é que o senhor pretende abordar de mais interessante no livro? A estrutura do livro, ele trata desde o surgimento assim, da controladoria, a necessidade da controladoria, e ele vai ser voltado também assim, dentro da contabilidade de seguros, que é um ramo crescente, está tendo várias alterações dentro dessa área, que é uma ramificação da contabilidade que a gente trabalha. Infelizmente, não são todas as faculdades que tratam desse assunto de contabilidade de seguros, pela gama de informações, pela gama de matérias e ramificação que a contabilidade trabalha, temos visto que poucos contadores, não que não se interessem, mas se tornam específicos só para algumas entidades. E a gente vai trabalhar nesse livro o que é contabilidade de seguros, qual é a diferença da contabilidade de seguros, porque a gente chama de contabilidade tradicional, que seria a contabilidade comercial, e como pode ser trabalhado isso dentro do processo de gestão. O senhor é professor convidado da Fundação Nacional Escola de Seguros. Fale sobre essa experiência. Foi uma experiência muito boa, já tem 3 anos, que a Fundação Nacional Escola de Seguros é uma fundação que ela trabalha registrando, é um órgão regulamentador que ele vai fazer o quê? Os corretores de seguros que precisam tirar aquela carteirinha deles para trabalhar como corretor, eles tiram esse conselho dele. Por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade, o aluno das faculdades, o aluno aqui da FGF, ao término do curso, ele vai prestar uma prova e vai tirar a carteira de contabilista. A Fundação Nacional de Escola, ela emite essa carteira para os corretores. E o que eu ministro lá é a contabilidade de seguros, que já está há 3 anos, foi um convite feito na ocasião que eu ministrava essa disciplina na Universidade Federal do Ceará, para a turma de atuárias e de contabilidade. E é interessante porque temos visto que pessoas fora a contabilidade têm se interessado por essa área de ser corretores, até porque está sendo crescente esse mercado a nível Brasil e principalmente a nível do Ceará. Como é o seu trabalho no Conselho Regional de Contabilidade? Lá no Conselho Regional de Contabilidade, a gente já está há uns 4 anos nessa parceria. Eu ministro cursos, tanto na área de contabilidade como auditoria, na contabilidade de modo geral, para alunos de universidades aqui, tanto de universidades como de faculdades aqui de Fortaleza, que é uma forma da gente trabalhar a educação continuada. Até porque temos visto que o mercado hoje ele não quer só aquele contador com aquelas informações triviais que a gente considera só a nível de faculdade. Hoje o contador ele tem que procurar trazer sempre algo mais, trazer novidades, inovar o trabalho dele, e nesses cursos temos trabalhado de trazer casos reais e de forma direta, aquilo que ele pode ser aplicado dentro das empresas. Quais são as dicas para elaborar um bom orçamento familiar? O orçamento familiar, temos visto que tanto na área administrativa como na área contábil, muitas pessoas acham assim, orçamento a gente só trabalha empresarial, que é de vendas, de produção, mas a gente tem visto também que o orçamento ele é utilizado dentro da família, e para elaborar ele, nós procuramos dar a dica de que forma? Primeiro, você tem que saber quanto você ganha. É saber conscientizar as pessoas que o orçamento familiar, você não tem que viver com tudo que você ganha. Aí as pessoas até analisam, mas isso aí é o óbvio. Mas se a gente for analisar o próprio serviço de proteção ao comércio, o serviço de Serasa, por que os índices de inadimplência são grandes? Porque as pessoas não têm a realidade de quanto ganham e de quanto podem gastar. E até porque o orçamento familiar, diferentemente como muitas pessoas acham, orçamento a gente não precisa ir para uma escola aprender ou esperar chegar à faculdade para entender de orçamento. O orçamento familiar tem que ser educado já desde a infância da criança, para que ele comece, desde a sua infância, a ter uma realidade de quanto vale um dinheiro. Não naquele intuito de você
negar as coisas ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido, enfim, que você se prive de viver, de fazer as coisas. Mas você conscientizar a real necessidade e, principalmente, como você está distribuindo as riquezas que a família ganha. O salário, a gente quando trata a riqueza, de uma certa forma, se o marido e a esposa são fontes de produção de riqueza dentro da empresa, os dois ganham salários, de que forma vai ser distribuído isso? Dentro da realidade daquela família, em termos de lazer, em termos de educação, em termos de despesas de casa. Como é que você está distribuindo? E principalmente, você consegue fazer um investimento, uma poupança, que você possa ter uma renda extra, que você possa guardar? É trazer essa conscientização não só para os pais, mas também para as crianças que no futuro possam ter uma conscientização dessa forma de distribuição. As campanhas publicitárias, elas dificultam um pouco nesse planejamento. A criança vê no mercado um celular de última geração e quer. Crianças de 8 anos de idade, enfim, já vai querendo. Então, dá para ir colocando essa consciência nas pessoas? Sim, não só as crianças, mas a gente tem visto, por exemplo, hoje o mercado está altamente consumista, até porque o mercado favorece pelos planos de pagamento, pela gama de produtos que são lançados, principalmente na área da tecnologia, que nós temos visto que até foi feito pesquisas e reportagens disso, que as pessoas adquirem hoje um celular e daqui a 3, 4 meses trocam, porque o celular, cada vez mais são tanta tecnologia que são feitas, que não só para os adolescentes e adultos, mas temos visto que criança até de 6, 7 anos adquire celular. Aí os pais analisam assim, mas é uma forma de eu identificar meu filho, saber onde ele está, como ele está. Agora, eu não posso alimentar os desejos do meu filho, mesmo eu tendo condições de dar essa necessidade a ele, que você dê a seu filho, mas conscientize o valor que tem aquele objeto. Não é o valor material de dizer, aquele celular custa tanto, ou aquele microsystem que você deu a ele, o valor que custa. Mas em si, que ele tenha forma de ter cuidados, porque se formos analisar, você dá um celular a uma criança de 10 anos, se ele não tiver um cuidado com aquele objeto, fatalmente ele vai quebrar. Vai chegar um ponto que vai ter a perda daquele aparelho, e não só aparelho, aí vamos tirar para um outro ramo, a parte de roupas, ou brinquedos. As crianças vão ao mercado, é aquela história de eu quero, e os pais, para satisfazer os desejos do filho, não se conscientizam que a educação orçamentária não é dar o que o filho quer. Aí sim é mostrar a ele do valor que aquilo tem. Você realmente precisa daquilo? De você buscar aquela seguinte forma. Eu não posso mostrar para o meu filho, ou até o próprio pai, ou até a própria mãe, porque os filhos se tornam espelho dos pais. Se o pai, tudo que vai no mercado, tudo que ele vê, ele compra, a criança cresce naquela condição de que tudo que ele vê, ele também pode ter. De que forma estamos trabalhando as pessoas desse jeito? Será que tudo que você ganha, necessariamente você tem que gastar? Você não vai gastar uma reserva para o futuro, para talvez uma despesa ou uma necessidade que seria mais satisfatória do que só o simples fato do consumismo? Como a lei das micro e pequenas empresas estimula o crédito e a capitalização? Hoje, temos visto que na área empresarial e até a própria contabilidade, os contadores têm procurado se qualificar para que possam também orientar melhor os seus clientes. A própria legislação, como veio do Super Simples, para ajudar as micro e pequenas empresas, hoje temos visto uma forma crescente dessas empresas, porque o governo, de uma certa forma, tanto a nível federal, estadual como municipal, ele tem buscado facilitar a forma de tributação dessas microempresas como forma de incentivo para que essas empresas cresçam. Porque aquele micro, ele não é porque o nome é micro que necessariamente ele tem que ter aquela visão pequena de empresa. O próprio governo, ele estimula o crescimento, facilitando de forma tributária, que hoje é o grande, talvez, o arcabouço que os contadores, os contabilistas têm buscado trabalhar de forma qualitativa isso, para quê? É uma forma de facilitar as empresas que elas tenham condições de aderir créditos às instituições,
como é caso a alguns bancos, o próprio Serasa, ao próprio Banco do Nordeste, que financia créditos a essas empresas como forma de desenvolvimento, até porque as micro e pequenas empresas, ela tendo esse desenvolvimento e que sejam sustentáveis, vai trazer retorno até à própria cidade, à própria população. É uma forma que o governo, repetindo, tanto federal, estadual como municipal, tem trabalhado dessa forma de desenvolvimento, porque as empresas crescendo, consequentemente, o próprio estado do Ceará também vai ter um retorno bem satisfatório, tanto a nível de tributação como a nível de resultados. Quais as exigências para a constituição e baixa dessas empresas? As micros e pequenas empresas, ela tem duas formas de constituição. Ela pode ser tanto uma empresa individual, que o que seria uma empresa individual? É quando existe um sócio e geralmente é feita no nome desse sócio. Existe só um dono só, mas existe algumas, talvez, particularidades e riscos, porque se fizer uma constituição de uma empresa individual, onde existe só um sócio, essa empresa ela não pode ser transferida para terceiros. Exemplo, em caso de falecimento desse sócio, a empresa se extingue, ela não pode ser repassada. Outra forma de constituição é por meio de sociedades, seja sociedade limitada, onde tem 2 ou mais sócios. E, geralmente, os contabilistas eles indicam que não que seria a melhor forma, mas numa sociedade, caso haja ou venha a ocorrer o falecimento de um dos sócios, essa empresa passa para os seus dependentes, ou dependendo de que forma esteja escrita lá no contrato social da empresa, pode ser distribuída entre os sócios remanescentes. Então, para a constituição de micro e pequena empresa, ela pode ser ou empresa individual, existe um único dono, ou de forma societária, onde 2 ou mais sócios. Já na extinção dessas empresas, como eu falei, a empresa individual ela se extingue ou da morte já do sócio, do proprietário, e na empresa sociedade, por empresa limitada, para que a empresa venha a ser extinta, aí existe N fatores. N fatores de que forma? Que é, por exemplo, a lei das falências, que teve uma reformulação em 2004 no Código Civil. Antigamente, as empresas, quando elas estavam no processo de falência, existia anteriormente a concordata, que a legislação ela dava o quê? Ela lhe dava um prazo para a empresa se recuperar, para que a empresa não viesse a ser extinta. Então a legislação lhe amparava de que forma? Não, eu lhe dou um prazo para que você tenha condições de honrar os seus créditos, os seus credores, para que você possa fazer isso. Caso não acontecesse dentro desse prazo, o que ocorria? A empresa, infelizmente, vinha à falência. Ou por falência por má administração, ou por falta de planejamento, ou por falta de orçamento empresarial. E uma outra forma de se extinguir é quando os sócios chegam numa conclusão que não é mais viável para os sócios continuar com aquela sociedade, ou se extingue aquela, ou dali parte, faz uma migração para outra empresa, faz algumas alterações que pode ocorrer também. De que forma? Eu posso ter uma sociedade com um outro profissional e dar um nome para aquela empresa. Vamos dizer, empresa modelo, vamos botar uma empresa fictícia. E eu chegar para esse sócio e achar que essa empresa modelo não é mais interessante eu continuar com ele. Eu posso sair e montar uma outra empresa e ele que ficou nela, ele pode mudar a razão social dessa empresa, ele só não vai mudar os números de registro, caso ele continue com a empresa, que é o CNPJ, ao CGC, que é a inscrição estadual, e a inscrição municipal, mas ele pode até mudar o nome da empresa. É outra forma também de se extinguir, talvez pelo nome, a empresa que existia. E como é que se dá o acesso dessas empresas à justiça? Na justiça, para que a gente tenha acesso a essas empresas, se for de forma por meio de falência, assim, em caso de extinção, você já tem como, já é feito até publicações disso. Por exemplo, a outra forma de eu saber como é se a empresa existe ou não existe, vamos dizer, para que a empresa não seja uma empresa fantasma, nós podemos ir à Junta Comercial do Estado do Ceará, que fica ali na 25 de março, lá o primeiro passo para a constituição da empresa começa-se na Junta Comercial do Estado. Ali eu tenho acesso a todo tipo de empresa.
até para que eu venha no futuro constituir uma empresa, é interessante que a pessoa vá fazer uma pesquisa para ver, até em casos de homônimos. Por exemplo, é conhecido vários casos de homônimos e existe problemas disso até a nível de abertura de empresa. Porque você não pode ter duas empresas do mesmo nome. Aí diz, mas em caso de homônimo, como é que isso ocorre? Aí diz, a junta comercial ela procura até orientar para que a pessoa mude talvez o nome. E você tem como buscar acesso a essas empresas. Parte do pressuposto logo do início da junta comercial ou no estado do Ceará, na Secretaria da Fazenda do Estado. Podemos ir na prefeitura também, pela inscrição municipal. Então nós temos repartições públicas que podemos saber até da existência dessas empresas. E quando a empresa está inativa, como é que acontece a baixa? Para fazer a baixa da empresa inativa, o que ocorre muito com alguns empresários é que eles abrem a empresa, constituem ela de forma legal e às vezes quando o ramo da pessoa não dá mais certo, eles simplesmente abandonam. As empresas, do modo geral, ela tem tanto obrigações fiscais como tributárias, como também ela tem que nós chamamos de obrigações acessórias, que são que, além das declarações de imposto de rendas, ele tem declarações que ele faz à Previdência Social, ele tem declarações que ele faz acessórias que são feitas à Receita Federal. Para fazer uma baixa da empresa inativa, ele só vai conseguir realizar essa baixa desde que eles também cumpram tanto as obrigações principais, que são as declarações, como também as obrigações acessórias. Por exemplo, o empresário, ele tem, por exemplo, uma obrigação com a Previdência Social, que é o INSS patronal e funcional. Para ele poder dar baixa nisso, ele tem que dar baixa na prefeitura. Se ele tiver inscrição estadual, tem que dar baixa no estado, tem que dar baixa na Receita Federal, para depois ele conseguir dar baixa finalmente na junta comercial. Existem também certidões negativas. O problema é que alguns empresários acham que tem aquela visão, eu tenho uma empresa, não deu certo, eu declaro como inativa e depois de um certo tempo eu vou lá e dou baixa, que é a história dos 10 anos ou de 5 anos. Não, daqui a um tempo, quando não estiver mais movimentando, a própria Receita Federal vai dar baixa. Isso não acontece. As empresas, uma vez aberto, mesmo trâmite legal para se constituir uma empresa, que seria junta comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Prefeitura, nós temos que fazer o mesmo trâmite para poder dar baixa dessa empresa. Erroneamente, como alguns empresários acham, que o fato dela não estar mais funcionando, a baixa dela é automática. Qual é o órgão que fiscaliza o trabalho dos profissionais de contabilidade? Hoje a fiscalização, a nível nacional, é do Conselho Federal de Contabilidade e a nível estado nós temos o Conselho Regional do Estado de Ceará, que a fiscalização é tanto a nível de procedimentos técnicos, que são as normas contábeis, normas brasileiras de contabilidade técnicas, que eles analisam tanto a forma de trabalho, como até também se o contador ele está ativo, os contabilistas estão ativos. Por quê? Porque no Conselho Regional de Contabilidade, eles procuram verificar o quê? Até se quem presta os serviços de contabilidade são profissionais competentes. Para que não ocorra aquela história, será que quem faz a contabilidade são realmente contabilistas? São pessoas realmente cadastradas? Porque a contabilidade daquela empresa só vai ter valor se realmente quem a faz estiver o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Até porque hoje até é uma exigência, por exemplo, da Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Fazenda, hoje quando você vai cadastrar uma empresa, esses órgãos, ele já pede logo quem é o responsável contábil por essas empresas. Hoje, até para que a própria comunidade, até para o próprio mercado saber se o seu contador ou se o seu contabilista, que são duas categorias, os técnicos de contabilidade e os contadores, se eles realmente são registrados, se estão ativos, é só entrar em contato com a ouvidoria do Conselho Regional de Contabilidade. Lá você vai poder pegar informações se aquele profissional realmente está habilitado a exercer aquela profissão. E como saber, dá para se proteger, aliás, desses falsos profissionais?
Sim, com certeza. Hoje o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem feito um trabalho até interessante, tanto a nível de capital como a nível de interiores. Esse trabalho já vem há alguns anos sendo desenvolvido de forma maestral pelo Conselho, porque ele procura visitar os fiscais do Conselho, eles fazem as visitas às próprias empresas, procurando informações desses contabilistas e partindo dessas informações que as próprias empresas trazem ao Conselho Regional de Contabilidade ou até próprio mercado, de forma, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ele procura o Conselho Regional de Contabilidade buscando essas informações, ou quando não, que é um outro projeto que já está sendo aplicado já há alguns anos, que é a Central Fácil, onde, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, ele disponibiliza profissionais qualificados e ativos no Conselho Regional de Contabilidade, dando orientação a quem quer abrir uma empresa, não só no ato de abertura, mas também em outros assuntos inerentes à contabilidade. Como forma de proteção, podemos entrar em contato com o Conselho Regional de Contabilidade, buscando de que forma? Pelo nome da pessoa, o próprio Conselho ele tem um cadastro de todos os profissionais ativos e existe até aqueles profissionais que estão suspensos temporariamente por algum motivo, ou porque na hora ele não exerce, ou porque ele exerce um cargo público e não pode ser empresário, mas mesmo assim ele está cadastrado no Conselho. Tem como nós entrarmos em contato com esse Conselho e ir lá buscar essas informações pelo nome da pessoa. Quando uma pessoa jurídica enfrenta problemas com a justiça, porque determinado contador profissional não enviou os dados necessários, quem é que paga essa conta? Hoje, desde 2004, com a reformulação do Código Civil, começou a colocar que o contabilista ele é corresponsável com tudo que ocorre na empresa, independente do seu ramo de mercado. Antigamente existia várias complicações, porque ficava aquele conflito, dependendo de algum problema que ocorria na empresa, o contabilista dizia que não fez porque o empresário disse que não era para fazer. O empresário dizia que era lesado porque o contabilista não fez. Enfim, ficava aquele jogo de empurra e ninguém assumia. Com a reformulação do Código Civil em 2004, a lei determinou que o contabilista ele é corresponsável. Tudo que acontece na empresa, ele tem que ter ciência. Se não tiver, tem que ter por escrito até quais são a sua obrigatoriedade com a empresa. Até porque o que ocorre hoje, o Conselho Federal de Contabilidade, isso a nível nacional, ele estimula que todos os contabilistas façam com seus clientes um contrato de prestação de serviço. Por que isso? O que nós vimos hoje, na realidade, é que a maioria desses profissionais fazem só um contato tácito, aquele contato só verbal. Eu chego para você e digo, olha, eu vou fazer a contabilidade assim, 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 e você como empresário concorda. Só que é o que ocorre. Na hora que acontece qualquer problema a nível de entidade de governo, vamos dizer, seja na Receita ou seja na Cefaz, aí fica naquela. Aí o contador ou o contabilista chega e diz assim, mas eu não fui contratado para fazer determinado serviço. Então o Conselho Federal, ele busca também que se faça esse contrato de prestação de serviço, porque ali está colocando o quê? Quais são os direitos e as obrigações do profissional de contabilidade. Porque hoje, o Código Civil, como ele bota o contador como corresponsável, então você tem como provar qual é a sua responsabilidade naquela empresa. Se não tiver isso por escrito, ele assume todo o compromisso. Ele é responsável também. E principalmente, se a empresa for lesada e ela vier a ser prejudicada por um erro que faz parte do âmbito contábil, ele vai responder também com esse prejuízo. O programa do Destaque está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Atualmente, eu sou professor aqui da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Estamos até desenvolvendo também um projeto que eu acredito que vai dar certo a partir do segundo semestre
de implantar um curso de especialização de controladoria e auditoria contábil. E é interessante, como foi colocado, não só para o mercado de trabalho, a fato tanto em auditoria como em controladoria, é interessante para os alunos também essa qualificação profissional, porque o mercado hoje ele não quer só aquele profissional formado. Temos visto que a própria exigência, a evolução que as empresas estão tendo, a forma da concorrência está tão acirrada que a gente olha em termos de cultura organizacional, eles querem profissionais qualificados também em outras áreas. Estamos buscando isso e acreditamos que vai dar certo a partir desse segundo semestre e que a gente possa dar essa contribuição não só aos alunos da própria universidade, da Faculdade Grande Fortaleza, mas que a gente possa preparar nossos alunos com qualidade para enfrentar esse mercado de trabalho e que ele possa se inserir e galgar novos horizontes. O destaque desta semana foi com Cristiano Melo Reinaldo, mestre em controladoria pela Universidade Federal do Ceará. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.